Eu falo muito que escutar um vinil é diferente do algoritmo, né? Porque quando você escuta um vinil, quem escolhe é você. E isso tem sido a nossa mais alta tecnologia, a gente poder escolher, o direito de escolha, né? Para poder lembrar de olhar pro céu, perder o medo de avião. Gravado na fita de forma analógica, a cantora e compositora Tulipa Ruiz nos traz a novidade de seu mais novo disco, Habilidades Extraordinárias. Para sair de casa com ou sem batom. Entenda o porquê da escolha em gravar deste modo, a razão pelo qual o álbum tem esse nome e outras curiosidades sobre o processo de criação de seu novo lançamento. Aumenta o som, porque hoje é dia de música brasileira por aqui. Tudo bem. Se você tem bebê ou se você não tem. Se você desafina ou se você canta no tom. Tem coisa que não tem tradução. Se você nunca errou ou se você errou. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu sempre costumo descobrir o nome durante o processo e dessa vez o processo desse disco foi diferente e o nome veio primeiro. Eu me deparei com esse termo, habilidades extraordinárias, no consulado. A gente estava ali passando pela imigração e entendendo, renovando o nosso passaporte, eu precisava de um visto de trabalho e o funcionário da imigração perguntou se eu tinha alguma habilidade extraordinária. Eu respondi automaticamente que não. O meu irmão, na mesma hora, foi muito mais ligeiro que eu, porque para mim, habilidades extraordinárias é o quê? Voar, equilibrar pratos. Na hora, eu realmente não me veio nada. Falei, bom, não sei voar, então não tenho habilidade extraordinária nenhuma. Meu irmão já falou, não, a gente ganhou um Grammy latino. Na mesma hora, o funcionário carimbou nosso visto, parabenizou a gente. E só depois que eu fui entender que existe um termo chamado habilidades extraordinárias para quem consegue comprovar proficiência no seu ofício. E aí um Grammy é essa comprovação, por isso que tudo ficou mais fácil. Saí dali falando, nossa, que interessante, porque realmente trabalhar com arte configura, sim, uma habilidade extraordinária, aceito essa terminologia. E esse nome ficou muito na minha cabeça. E conforme eu fui elaborando isso, essas habilidades extraordinárias, eu fui observando ao meu redor as habilidades extraordinárias das pessoas. E foi ficando cada vez mais cotidiano. O que era uma coisa fantástica, como voar, começou a virar uma coisa muito simples, como sair da minha própria casa com tranquilidade, poder voltar em segurança, poder dormir uma noite inteira, poder levantar da cama numa boa. E aí isso foi ficando muito forte, veio a pandemia, foi ficando mais forte ainda esse termo, habilidades extraordinárias, e fui entendendo que somos todos habilidosos e extraordinários de estarmos aqui vivos nessa conversa. E aí o nome desse disco, antes das músicas eu já sabia que o nome seria Habilidades Extraordinárias. Pera, vamos voltar a fita um pouquinho, porque tem uma fita que acho que é legal a gente fazer de novo do começo. A gente escolheu gravar de uma maneira analógica justamente para exercitar outras velocidades e outras temperaturas, inclusive no som, assim. Porque os discos que a gente gosta e ama, assim, muitos deles foram gravados de maneira analógica. Então é um som que a gente persegue. Então a ideia era gravar com a compressão de um gravador de fita. A gente gravou num gravador Tascam e determinou muita coisa no som, assim, na sonoridade do disco. Porque nesse momento do digital, onde a gente tem muita chance de refação, a chance para a gente dispersar também é muito mais fácil. Na fita, a gente tinha poucas tentativas, a gente tinha uma fita e a gente tinha poucos takes de gravação e a ideia era gravar ao vivo. Então, isso chamou na gente uma presença. O disco foi gravado com muita atenção e com muita presença. E foi a captação analógica que trouxe essa presença pra gente. Num momento que a gente está disperso, não é só o digital, né? A maneira que a gente capta hoje no contemporâneo. O contemporâneo está disperso, assim, a gente anda muito disperso.
E a gente estava também com muita saudade do encontro, né? Porque foi logo depois desse 2021, depois desses 2 anos difíceis de pandemia. Então, ficar em estúdio, em um encontro, de volta ao acaso, tocando, porque a gente também ficou um tempo sem o nosso ofício, isso determinou muita coisa, assim. Foi como se a gente ritualizasse de alguma maneira o nosso ofício, gravar de maneira analógica. A flor do canto quando canta é primavera, é primeiro manhãs, é pantera. Quem dera fosse em pleno outono, inverno e verão. Acho que esse cuidado que a gente teve com o som, a captação analógica do disco, a gente teve muito. Foi um trabalho gravado com muito cuidado na captação, na mixagem, todos os processos, assim, eles foram muito cuidadosos, assim. O Gustavo, que é o engenheiro de som, e o Eric Yoshino, que são os engenheiros de som do projeto, são pessoas completamente apaixonadas por música. Esse projeto envolveu todo mundo que trabalha nesse disco, é apaixonado por música, é apaixonado por som. E eu acho que a gente gravar desse jeito, esse disco, ele pinta bem num celular, numa vitrola, e tem pintado bem também no palco, porque a gente tava com saudade de gravar e estamos fazendo esse show muito amarradão, assim. Eu acho que a gente tem bastante cuidado com o som. Eu me preocupo muito com o som, além do conteúdo, com o som dos meus discos, assim. E é isso, por exemplo, a gente pega um disco, o João Donato é um cara que participa de todos os meus discos, né? A gente tem essa honra de ter o João Donato nesse nosso contemporâneo. Cara, você pega o Quem é Quem dos anos 70 do Donato, como que esse disco soa tão bem no streaming? Por que ele soa tão bem no streaming, entendeu? Porque os equipamentos, eles eram outros. Hoje em dia o digital, ele simula, mas não é sempre que ele chega, assim, sabe? O analógico parece que o som, ele fica com volume, assim, é um outro barato. E pra gente tá sendo interessante, porque a gente gravou de maneira analógica e a gente, inclusive, acabou de lançar. Quando a gente lançou esse disco em Atmos, que é um outro som, na verdade, digital, em Atmos no digital, e é um outro tipo de escuta, assim. Então a gente tem a coisa do analógico, esse disco ele foi pro auge do analógico e ele também tá no auge do tecnológico digital, assim, sabe? Ele tá me levando para todos esses lugares. As músicas desse disco, elas surgiram todas em um período muito curto de tempo. Eu me isolei com o Gustavo para a gente fazer um processo de escrita e de um processo criativo mesmo, só que ao mesmo tempo a gente passou por um processo de limpeza ayurvédica muito profundo durante a criação do disco. E isso foi muito importante para a gente conseguir fazer toda essa... elaborar um repertório de uma maneira catártica. Eu queria muito isso, que fosse um repertório muito catártico e muito tirado a fórceps dentro de mim, assim, sabe? Eu precisava colocar isso pra fora. Era como se essas músicas estivessem dentro de mim. E não tava tão simples, assim, escrever. Tá tudo complicadíssimo, entendeu? Escrever para fazer sentar para fazer uma música agora, com tanta coisa acontecendo, como é isso? Como é esse meu ofício? Então esse disco, ele veio dessa maneira, assim, e as músicas, eu acho que pelo fato de eu estar com esse estado de espírito, elas estão amalgamadas de alguma maneira. Então, das 11 músicas do disco, 9 saíram nesse processo. Massageio a coluna na parte mais aguda de uma pedra molhada. Visito dia sim, dia não, uma sama de 90 metros que me salvou na última enxurrada. Eu demorei para lançar, né, meu último disco só de músicas inéditas. Ele é de 2015. Em 2017 eu fiz o Tu, que ele tem a maior parte... Ele seria um disco só de releitura, mas ele acabou virando um disco que tinha mais música inédita do que releitura, porque eu não consegui não compor nada.
E o próximo disco seria em 2020. Então eu normalmente tenho um intervalo que eu gosto de fazer um disco e fazer a turnê desse disco. Para mim é muito importante o que acontece na estrada com as músicas, assim. Então por isso que eu tenho os intervalos mais espaçados entre um disco e outro. A gente está no momento de hiper-entrega. A coisa dos singles, nos anos 70 já existiam os singles, não é nenhuma novidade, entendeu? E eu até gosto de fazer um single ou outro, e fiz durante os intervalos dos meus discos, mas eu gosto de álbum, eu gosto de pensar eu gosto de pensar numa coisa, num conjunto de músicas para depois ir picotando. Porque é isso, hoje em dia o mercado quer que a gente fique picotando todas as coisas. Então, acho para mim é muito legal pensar nesse panorama e depois ir tirando as coisas desse quadro completo, assim, sabe? Mas eu gosto muito de lançar, de gravar. E esse processo para mim foi muito especial, porque eu nunca tive tanto... Eu gosto muito de fazer show, aliás. E eu sou uma artista do show, do palco. O estúdio, para mim, ele é uma coisa mais difícil. E esse disco, Habilidades Extraordinárias, foi o disco que eu tive mais prazer gravando, que eu desfrutei mais do processo. Cloaca, atlas, clave, tecla plana, pluma black. Ciclo, triciclo, público pleito, bicicleta. A capa do disco, eu tô de frente, tô com o peito de fora, rola um mamilo, né, a polêmica do mamilo. Não foi de uma maneira pensada, assim, eu sou muito apaixonada por processos. E o que o processo vai me dizendo enquanto eu estou passando por ele. Quando a gente gravou o disco, gravar ele de maneira analógica me fez entender que não seria um desenho. Esse disco ele tem outras cores, assim, os meus desenhos eles são muito coloridos. Tava fora, os meus desenhos não estavam dando conta da imagem que esse som tinha. Falei, bom, vai ser uma foto e a gente vai fazer uma foto analógica. Então a gente foi pro estúdio com 4 filmes e a gente fez uma sessão. A coisa de tirar, de ficar de peito de fora, a gente também não tinha pensado. Eu tava com um sutiã que tava muito ruidoso. E aí eu tirei o sutiã só por conta disso, assim. E aí rolou a foto, a gente revelou a foto depois e entre várias fotos, a foto da capa foi a que saltou, assim, aos nossos olhos. Tinham várias que eu tava de sutiã, inclusive, e a que eu tava sem sutiã. Saltou aos olhos e depois eu fui entendendo por que essa capa foi desse jeito, assim. Porque eu estou presente na capa do meu disco. Esse trabalho, eu assino ele em todos os lugares, eu ocupo todos os lugares do meu processo, assim. Eu me declaro nesse disco autora de tudo que eu faço. E foi muito importante estar presente na capa desse disco e dessa maneira. Eu tenho uma marca que chama Brocal, que é uma marca minha produtora, que é o estúdio e também é uma marca de roupa. E quando eu entrei, eu faço Casa de Criadores, que é um evento muito legal de moda autoral que existe em São Paulo, um dos maiores da América Latina. E quando eu entrei nesse lugar da moda, assim, e comecei a dialogar com a galera da moda, eu me senti muito insegura, assim, síndrome da impostora. O que eu tô fazendo aqui? Primeiro, para mim é importante eu estar nesse lugar pelo fato de ser uma mulher gorda, uma mulher grande, e a moda não tem cabimento para mim. Então eu fui para a moda por conta desse lugar. E eu fui entendendo que a moda na minha vida também, ela veio pela música. Eu sei quem é Jean Paul Gaultier por causa do sutiã da Madonna. Os Sex Pistols me mostraram um monte de coisa, entendeu? Então eu comecei a entender que eu me vestia do meu cotidiano desde adolescente com camisetas de banda, com roupas de pessoas que eu via no palco. E eu sempre me vesti para o palco, no meu dia a dia, porque eu sempre fui apaixonada por roupa de cena, assim, por roupa de som, roupa de banda. Então é uma paixão minha, assim. A coisa da maquiagem, por exemplo, a maquiagem foi uma coisa que chegou tarde, porque eu sempre gostava de figurino, mas maquiagem eu nunca me maquiei muito na vida, assim. E aí foi uma coisa que veio, eu comecei a assistir RuPaul e conhecendo o universo das drag queens, eu vi que aquilo também é um lugar de linguagem.
E fiquei muito apaixonada e aprendi. O que eu sei de maquiagem começou por aí, assim. E eu acho muito interessante ficar pensando na imagem, como vai ser a imagem do som. No processo desse disco, a coisa da dispersão e da presença foram coisas que pegaram muito, assim. A gente vem de um plano sequência, assim, de governo e tudo mais, onde nós artistas fomos muito desmoralizados e desacreditados, e aí chega uma pandemia e é a arte que salva a cabeça das pessoas. Nessa dispersão toda, colocar um disco, o ritual do vinil, exercitar uma outra velocidade, fez a gente ressignificar o nosso trabalho e também a escuta. Muitas vezes, eu falo muito que escutar um vinil é diferente do algoritmo, né? Porque quando você escuta um vinil, quem escolhe é você. E isso tem sido a nossa mais alta tecnologia, a gente poder escolher, o direito de escolha, né? Eu preferi não me pautar pelo que está acontecendo na indústria, que é uma hiper entrega no momento. Por exemplo, para mim, eu fico limitada no meu processo se eu pensar que eu preciso fazer uma música que dure 2 minutos porque a plataforma tal só passa isso e aí isso é muito limitante para mim. Tanto é que eu não pensei nisso, que o meu primeiro single, que é uma música que chama Samaúma, ela tem mais de 5 minutos. Então eu fui exatamente no caminho contrário, assim. Depois eu fiquei pensando, por que eu lancei uma música de 5 minutos, gente? Será que eu deveria ter pensado numa música com menos tempo? Aí depois eu entendi, eu falei assim, não, mas o nome da música é Samaúma, uma Samaúma não se corta. Ela tem o tamanho que ela tem que ter. Então esse disco foi importante para mim fazer música entendendo isso, sabe? Respeitando esse processo todo. Então eu acho que é interessante a gente estar presente em todas essas plataformas e é um desafio de linguagem pra gente produzir conteúdo para essas plataformas. Eu quero pensar, me relacionar com essas plataformas pensando desse jeito, assim, nesse desafio de linguagem. E que a indústria não castre o meu processo, e sim que o meu processo possa, de alguma maneira, pautar a indústria, sabe? Habilidades Extraordinárias está no ar em todas as plataformas. Aproveite para conhecer mais e nos conte qual música você não tira da cabeça. Para poder lembrar de olhar pro céu. Para você não perder nenhuma novidade, vamos te dar a dica de ouro. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Bárbara Luiz, edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Mano. Te aguardo no próximo episódio. Poder chegar em casa só. Tudo bem, tudo bem. Se você tem bebê ou se você não tem. Se você desafina ou se você canta no tom. Tem coisa que não tem tradução. Se você nunca errou ou se você errou. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Um acervo documental de arte brasileira. Não era menos complexo lá para os caras da Renascença, do Barroco. Ela é de outro teor. E ela aparece com outras caras que, exatamente o artista, ele não é que ele reconhece, ele inventa que aquilo é alguma coisa naquele momento.
para reconhecer os artistas que mais inspiraram o panorama nacional. A pintura passa a ser um registro dela mesma, né? Quer dizer, você passa a pintar e, por exemplo, a sua cor não é mais a cor local, você não está reproduzindo a cor, mas você está pintando a partir da própria cor da sua palheta. Então a sua palheta começa a funcionar um pouco como o teclado de um piano, né? Quer dizer, você começa a conversar com a cor, né? E conversar com a palheta. Tela sobre tinta. Assine e assista no Curta On, seu clube de documentários.